Um mistério que envolve a morte do modelo Marcos Augusto. A mulher da vítima disse que na noite do crime ele estava em casa quando ela foi dormir, mas depois saiu. Lara Linhares, brilhando ao vivo. Tem alguma informação, Lara? Você está com quem aí? Muito bom dia mais uma vez. Conta pra gente quem são essas duas mulheres que estão com você e atualiza toda essa história com muito mistério pra gente. Bom dia novamente, Casimiro. Eu estou aqui ao lado de Silvana Barros e de Laisa Camei. Silvana era irmã de Marcos Augusto Barros. Laisa era esposa dele, morava junto com a família nesse condomínio aqui onde nós estamos, no bairro de Piatã. A filha do vereador, que estava acompanhada de Marcos, prestou depoimento, mas, como você falou, é um caso que ainda envolve muitos mistérios. Marcos estava acompanhado dessa moça de 26 anos na madrugada do último sábado, quando ele foi abordado por assaltantes. Os homens teriam exigido que ele fizesse um Pix. Existe uma suspeita ainda, que está sendo investigada pela Polícia Civil, de que ele teria se negado a fazer essa transferência. O corpo de Marcos foi encontrado na manhã do último sábado, no bairro de Caçange, e o carro, um Audi A3, foi encontrado num bairro próximo também na manhã de sábado. Laisa, eu vou começar te perguntando nossos sentimentos a toda a família. Eu vou começar te perguntando, você conhecia essa moça Maria Rodrigues, que era filha do vereador Joceval Rodrigues, é filha, que estava com Marcos? Somente de vista, pois a gente frequentava a mesma academia, mas sem nenhum tipo de contato com ela, tanto eu quanto o Marcos. Você frequentava com Marcos essa academia e já tinha visto essa pessoa algumas vezes, mas a gente pode dizer que ela não era amiga de Marcos, não era uma pessoa conhecida da família. Não, com certeza não. Novas imagens registradas por câmeras de segurança do condomínio mostram que um carro saiu logo após o carro de Marcos ter deixado o condomínio, por volta de 2 horas da manhã. Então, existe essa suspeita de que esse carro pudesse estar seguindo o carro de Marcos. Sim, sim. Assim que ele sai, aparece um carro e vem bem devagar, como se estivesse acompanhando. Você estava num relacionamento com Marcos há 10 anos. Eu queria que você dissesse pra gente quem era Marcos. Ele era uma pessoa estourada. Obviamente que é difícil a gente prever o que a pessoa pode fazer no momento de assalto, mas pelo tanto que você conhecia ele, você imagina que ele poderia ter reagido ou se negado a transferir esse valor? Não acredito que ele tenha reagido, porque ele era uma pessoa muito calma, um doce de pessoa, inclusive. Eu acredito que ele não tenha reagido, né? Ele, de fato, tinha o dinheiro do trabalho dele, do suor dele nas contas, mas reagido, acredito que não. Qual foi a última vez que você encontrou seu marido? Você estava em casa, se preparando para dormir, ele também estava em casa? Em torno de 40 minutos antes dele sair, 40, 50, uma hora antes dele sair. Eu me preparei para dormir, entrei para o quarto, fui dormir e ele tinha ficado no banheiro. Ele informou para você se ele ia sair? Existe uma suspeita de que ele e essa moça Maria Rodrigues pudessem ir para o aniversário? Ele te informou alguma coisa sobre isso? Não, e com certeza ele não estava em aniversário pelas vestimentas dele. Roupa que ele costumava vestir em casa, ele era muito vaidoso, ele teria se arrumado para sair para o aniversário, ele estava com a roupa que ele estava em casa antes da última vez que eu vi. Lara, com certeza ele não foi para o aniversário. É como se ele tivesse saído para dar um socorro, uma carona, alguma coisa, o que também não tem muita lógica, porque o Espeto Baiano é aqui em Piatã e ela mora mais ou menos 200 metros do local. Então isso não tem muita lógica também dele ter saído para dar essa carona. É como se ele tivesse sido atraído para um socorro, alguma coisa, porque ele era muito prestativo. E que ainda não se sabe o que, né, Laisa? Laisa citou um bar, um restaurante, onde ele estaria na porta desse local com carro no momento em que ele encontrou essa moça. Casimiro tem uma pergunta no estúdio, pode fazer, Casimiro. Lara, antes de tudo, meus sentimentos para ela. A gente vê que ela está bem emocionada, contida, e não é para menos, claro. É estranho, né? Um marido se preparando para dormir, de repente sai, não é verdade? Ele já tinha feito isso antes. A gente fica se perguntando, era costume dele, de vez em quando, fazer esse tipo de coisa, sair sem avisar ela à noite, ir para esse barzinho perto da casa? Ela tem alguma suspeita, por exemplo? Casimiro transmite os sentimentos dele para toda a família e pergunta a Laisa se ele já tinha agido dessa forma alguma vez, de sair, ir para esse local que você citou perto de casa, se era comum ou alguma outra vez ele já tinha feito isso antes. Não, nunca havia feito. Ele não saía sem avisar,
ainda mais de madrugada, nunca tinha acontecido isso. Eu tive informações de que você recebeu com surpresa toda essa notícia também, que você se assustou com o fato dele não ter dormido em casa, como você esperava. Sim, eu acordei pela manhã, não encontrei ele pela casa, vim olhar se o carro estava na garagem, não estava, e daí já começamos as buscas, né? Procurar com familiares, com amigos próximos, e ninguém tinha nenhuma notícia sobre ele. E eu estava de plantão no dia, fui para o meu plantão e recebi uma notícia por volta do meio-dia, que foi quando começou a vincular na TV. A gente recebeu a notícia através da TV, porque em momento nenhum ela, que mora aqui próximo, procurou a família, ou o pai, como ele quem está respondendo por ela, procurou a família para dizer nada sobre. Vocês não tiveram nenhum contato com essa moça depois disso? Nenhum contato. Vou aproveitar aqui também para fazer perguntas para Silvana, que era irmã de Marcos. Silvana, como a família recebeu toda essa notícia? Queria que você descrevesse para a gente como era o seu irmão. Ele era uma pessoa trabalhadora, sabe, batalhadora. E nós recebemos a notícia através do meu irmão, e que falou comigo. Eu comuniquei para eles. No momento a gente perdeu o chão, né? Minha mãe mal consegue levantar e fazer as coisas que ela fazia antes, né? Levar uma vida normal. E meu pai está se reerguendo agora, tanto que ele deu depoimento somente ontem. Não conseguiu falar antes, mas foi devastador, tem sido devastador. Marcos era o irmão do meio, era o caçula entre vocês três. Marcos era o caçula, o mais novo. É descrito como um homem trabalhador, que tinha uma empresa de celulares, que estava prosperando. Era esse homem mesmo, apesar da pouca idade, tinha 27 anos, Marcos, mas era esse homem trabalhador, sonhador. Não, ele trabalha desde a adolescência, né, como modelo. E aí depois ele começou com negócios com roupas, vendia roupas e posteriormente com aparelhos celulares, mas sempre foi trabalhador. Correria, mesmo não precisando trabalhar, mesmo podendo ser sustentado, sempre trabalhou. Sempre correu atrás. Essa morte ainda está cercada por muitos mistérios, né, Silvana? A gente vê que imagens novas mostram que um carro poderia estar seguindo. O que é que a família acredita nesse momento que possa ter acontecido? Essas imagens elas foram recrutadas e levadas para análise, entendeu? Isso é o que a gente pode informar, tá certo? Né? O caso está sendo investigado. Já pegamos a imagem, já levamos para os responsáveis para apurar, né? Entender melhor o que aconteceu a partir disso. A família também não conhecia essa jovem Maria Rodrigues, que estava acompanhada de Marcos. Eles malhavam juntos, que foi informado que não, que ele estava sempre sozinho e que ela conheceu ele sozinho na academia, mas não. Todos malhavam juntos, inclusive a esposa, entendeu? E ela via a esposa com Marcos. Ela sabia, enfim, que eles eram um casal. Sabia que era um casal. E via minha mãe também malhando, porque eu não malho, mas minha mãe malha, meu outro irmão também malha, os dois, Marcos e Liza, malhavam. E ela sabia, entende? Todo mundo da academia, imagino que sabia. Exatamente, todos sabiam, entendeu? Vocês chegaram a tentar algum contato com essa moça de 26 anos que estava com ele para tentar esclarecer melhor esses fatos? Eu vi que Liza postou um depoimento pedindo que ela desse explicações, que ela fosse dar um depoimento à polícia, porque é importante nesse momento o depoimento dela. Então, vocês chegaram, depois disso, a ter algum tipo de contato com ela? Não, nós não chegamos. E eles nem vieram, pelo menos, prestar as condolências, né? Depois do que aconteceu, eles não apareceram aqui, enfim. Ô, Lara. Essas são as palavras de Silvana, que era irmã de Marcos Augusto. Foi encontrado morto no último sábado. Pode falar, Casimiro, Não, eu estou vendo aqui que Liza publicou na internet, na rede social, dizendo que Maria não se pronuncia, não fala sobre isso. E ela chega a falar que tem muita coisa escondida nessa história, são palavras dela. O que ela acha que pode estar escondida nessa história que ela publicou no perfil da rede social? Liza, né? Liza chegou a falar no depoimento nas redes sociais que teria muitas coisas escondidas ainda nessa história. É o que a família acha, Silvana, que, enfim, podem estar ocultando alguma coisa. Eu sei que o caso ainda está sendo investigado, mas existe essa suspeita para a família? A gente não especula nada, mas eu acho que a postura dela em não se pronunciar já deixa, né, assim, ela é que está se prejudicando com isso. A gente não especula nada, a gente só quer, né, explicações para o que aconteceu, nada mais.
Como Silvana fala, eles estranharam, Casimiro, a atitude dessa moça, Maria Rodrigues, que estava com Marcos Augusto, mas inicialmente disse que estava muito abalada, que não poderia dar um depoimento, que estava num estado realmente de choque. Então a família realmente estranhou essa postura dela. Essa moça já deu um depoimento, são as informações que nós temos. Eu volto a qualquer momento trazendo mais informações sobre esse assunto. Muito obrigado, Lara Linhares. Que história cheia de contradições, porque o vereador Joseval Rodrigues, pai de Maria, disse que ela era amiga de Marcos há 4 anos. É desmentido agora, portanto, pela irmã Silvana, quando Laisa, a mulher dele, falando que não, que era um colega de academia. Enfim, daqui a pouco você volta, viu, Lara, com novas informações sobre esse crime misterioso mesmo. Vamos voltar a falar desse mistério envolvendo a morte do modelo Marcos Augusto. A mulher da vítima disse que na noite do crime estava em casa, quando ela foi dormir, depois desapareceu. Lara Linhares, de volta com você. Que informação você tem pra gente agora? Isso mesmo, Casimiro. Esse é o depoimento da família, que Marcos estava em casa, saiu por volta das 2 horas da manhã para ir para um bar, um restaurante, encontrar essa moça, Maria Rodrigues, de 26 anos. Eu estou aqui ao lado de Silvana, que era a irmã mais velha de Marcos, e Silvana falou para a gente que foi você quem recebeu essa notícia, não foi, Silvana? Vocês imagino que na manhã do sábado vocês receberam essa notícia, você estava em casa, como é que foi? Eu estava em casa e aí a gente já estava bastante aflito, porque nós não recebíamos notícias. Nós procuramos, mas não conseguimos receber notícia alguma a respeito dele. E aí eu recebi do meu irmão, um irmão nosso, essa notícia, que olha a televisão porque mataram Marcos, entendeu? Então o chão se abre, né, nessa hora. E eu tive que entregar a notícia para os meus pais. Entendi. Como é que estão os seus familiares, seus pais, além de Laisa e você, que a gente já teve a oportunidade de conversar, como é que está o restante da família nesse momento difícil? Então, os meus pais e minha mãe tá se reerguendo agora, mas mal conseguia levantar da cama. Lara. E meu pai conseguiu somente ontem prestar esse depoimento, entende? E os outros familiares estão tão abalados quanto, entende? Um primo meu teve que internar. Era muito amigo de Marcos e sentiu muito mal, ficou paralisado, entendeu? Foi bastante complicado. Bastante impactante. Pode fazer a pergunta, Casimiro. Porque essa história, Lara, cada hora surge um fato novo, misterioso. Primeiro, a mulher dele acabou de confirmar para você que estava em casa, ele estava no banheiro se preparando para dormir. De repente, só no outro dia, ela percebeu que ele tinha saído de casa às 2 horas da manhã. Diz que ele era um cara que, se fosse para sair mesmo, pela vaidade, teria se arrumado mais, né? Vestido uma roupa melhor, enfim. Eu, que era um cara do bem, ela falou, a irmã também, um cara bacana, um cara querido. Mas a gente fica se perguntando, a imagem revela que ele estava sendo seguido também. Ele tinha algum inimigo, ela sabe disso, se ele tinha algum inimigo. A gente fica se perguntando várias coisas, né? Para tentar justificar uma história tão misteriosa. Casimiro fala, Silvana, que ainda é uma história muito misteriosa, né? Agora essas novas imagens revelam que um carro saiu junto com ele no momento em que ele deixou o condomínio por volta das 2 horas da manhã. Ele pergunta se Marcos tinha inimigos, se ele poderia ter alguém que quisesse se vingar, se tem algum elemento que possa ajudar a compor essa história, algum elemento que ainda seja desconhecido pra gente. Não, pelo contrário. É um menino amável, não tinha inimizade com ninguém. Isso aí já está descartada, essa possibilidade de ter sido alguém com algum interesse, vingança. Isso aí está descartada, essa possibilidade. O que é que a família deseja nesse momento, Silvana? Respostas, justiça, entende? A gente não vai ter de volta, mas a gente está com sede de justiça mesmo e de respostas, primeiramente, né? Marcos tinha 27 anos, como você falou, né? Você completaria esse ano 28 anos. Era um homem que ainda tinha muitos sonhos, muitos projetos pela frente. Muitos sonhos e projetos, e contagiava outras pessoas com essa vontade de viver, com essa vontade de crescer, sabe? De empreender. Quem conhecia ele sabe, né? O menino de ouro que era. Ô, Lara! Um menino trabalhador. Há quanto tempo ele tinha montado essa empresa dele? Era uma empresa de celulares, Casimiro, que estava se tornando, né, bem sucedido com essa empresa. Em torno de uns 3 ou 4 anos, entende? Não sei precisar, mas um bom tempo.
Você tem mais uma pergunta para fazer, Casimiro? Ela e a mulher de Marcos falaram que ele não tinha amizade nenhuma com Maria, que era apenas colega de academia, assim como a mãe dela é colega de academia de Maria. E ele sai 2 horas da manhã com Maria, ela tem alguma suspeita com relação a isso? Será que elas não sabiam que ele era amigo de Maria, que tinha essa amizade que permitisse uma pessoa sair de casa 2 horas da manhã para se encontrar com outra pessoa? É uma coisa que a gente fica se perguntando, será que Maria ligou pedindo algum fato de urgência? Não sei, ela tem, o que ela tem a dizer sobre isso? Mais uma vez, Casimiro relembra que causa estranhamento o fato dele ter saído 2 horas da manhã para encontrar uma pessoa que, como vocês já afirmaram, a família não conhecia. Existe a possibilidade de existir uma amizade ainda desconhecida pela família, ou vocês realmente têm uma suspeita que ele possa ter dado algum socorro, possa ter sido chamado para prestar socorro? É justamente isso que a gente quer saber, entende? E isso só ela pode responder. O que aconteceu? O que tirou ele de casa, entende? A gente não sabe, porque no momento nós estávamos dormindo, entende? Todos estavam em casa, Silvana? Todos estavam em casa. Nós estávamos dormindo, entende? A gente poderia ter essa resposta no celular dele, mas foi levado, entende? Então só ela pode esclarecer. O celular e os documentos de Marcos não foram encontrados junto com o carro, né? Celular e documentos não foram encontrados junto ao carro. O carro, Casimiro, foi encontrado num bairro próximo ao Cassange, onde o corpo de Marcos foi encontrado na manhã do último sábado. E tudo isso aconteceu, como Silvana e Lais, a esposa, falaram, por volta das 2 horas da manhã. Foi a hora em que ele deixou esse condomínio. Lais afirmou que cerca de 40 minutos antes ela tinha se despedido dele, que ele se preparava para dormir, segundo ele informou para a esposa. E como você mesmo lembrou, ela disse que ele era um homem muito vaidoso. Ela confirmou, Lais, que ele não estava indo para esse aniversário, como existia essa suspeita, porque ela disse que ele teria se arrumado, teria trocado de roupa, caso ele estivesse indo a um evento. E ela descarta essa possibilidade. Por isso, a família acredita que ele pode ter saído para prestar socorro, pode ter saído para um chamado de emergência, que foi por volta das 2 horas da manhã, Casimiro. Obrigado, Lara Linhares. Um abraço aí para a irmã dele, Silvana. Muita força nesse momento de luto, de dor e de muitas dúvidas que podem ser tiradas com a ajuda de Maria, né? Rodrigues, filha do vereador Joseval Rodrigues, que ontem disse ao repórter Fábio Gomes que Marcos era amigo de Maria há 4 anos, mas a própria irmã dele e a mulher dizem que não existia essa amizade. Uma história aí, como se fala, cheia de pontas soltas. Parabéns a Lara aí pela condução das entrevistas, tanto com a irmã quanto com a mulher de Marcos, que está cobrando, as duas cobrando um posicionamento de Maria Rodrigues, filha do vereador, que estava com Marcos no momento aí em que eles foram levados aí no carro, um Audi, né? É um Q3, né? Um Audi, enfim, levados pelos bandidos. A suspeita é de que Marcos não teria transferido o dinheiro do Pix e não teria nem aberto o aplicativo de outro banco lá no celular. Daqui a pouco a gente pode ter novas informações. A gente vai falar de uma vítima fatal que perdeu sua vida, sonhos destruídos numa ação covarde. Lara, é contigo. Exatamente, a gente volta aqui a falar no condomínio onde Marcos Augusto Barros morava. Marcos foi encontrado, o corpo de Marcos, no último sábado de manhã. Ele saiu de casa na madrugada do sábado para encontrar uma mulher de 26 anos, Maria Rodrigues, que é filha do vereador Joseval Rodrigues. A família afirma que não conhecia essa pessoa. Essa morte ainda é cercada de mistérios. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Laisa, como você já afirmou, a última vez que você viu seu marido, ele estava em casa se preparando para dormir. Causa um estranhamento ele ter saído às 2 horas da manhã para encontrar pessoas que, embora essa moça tenha afirmado que era amiga de Marcos, a família não conhecia essa jovem, não é isso? Exatamente, ninguém conhecia ela. Eu já tinha visto só de vista mesmo, mas nem o nome dela eu sabia na academia. Você chegou a colocar nas redes sociais um pedido para que ela esclarecesse essa história, que ela desse um depoimento à polícia, para que essa história possa ser esclarecida, que vocês possam ter mais respostas. É isso que a família espera nesse momento, Laisa? Sim, é isso que a família espera, inclusive porque eu entendo que o pai quer proteger a filha, mas ela é maior de idade, ela responde pelos atos dela, então ela tem que comparecer e explicar o que aconteceu, porque quem estava presente foi ela, só ela vai saber explicar o que aconteceu ali naquele carro, desde quando foram abordados, na verdade, desde da hora que
Ele recebeu essa ligação e saiu. Só ela vai saber explicar, não é o pai. O pai quer proteger, né? Mas só ela vai saber explicar. Então a gente quer ouvir o pronunciamento dela. Ela responde pelos atos e ela precisa responder isso. Existe uma suspeita, Laisa, de que Marcos teria reagido a esse assalto, teria entrado em luta corporal e tenha se negado a fazer essa transferência no Pix. Você, conhecendo ele, vocês tinham um relacionamento há 10 anos, você acredita que ele possa ter tido essa reação? Pode até ter tido, né, num momento de pânico, mas pelo temperamento dele, não. É muito pouco provável. Marcos era um cara tranquilo, era um cara... Muito tranquilo. Queria saber qual a sensação que fica nesse momento, Laisa, você como esposa dele. Sensação de impunidade, de querer justiça mesmo, né? Nada vai trazer ele de volta, mas a gente quer saber o que aconteceu e que os culpados sejam punidos. Entender o que é que aconteceu por trás de toda essa história que está cheio de interrogação e que os responsáveis sejam punidos pelo que fez com ele. Porque ele perdeu a vida, não está mais aqui, mas a família está aqui para correr atrás disso. Para a família fica suspeita de que ele possa ser chamado para prestar um socorro, para ajudar alguém, para ele ter saído de casa, como você falou, não era comum ele ter esse tipo de atitude, de te deixar dormindo e sair de casa de madrugada. Exatamente, como ele era muito prestativo, né? Ele pode ter recebido um pedido de ajuda em algo e ele foi para ajudar. Laisa Camei era esposa de Marcos Augusto, eles estavam juntos há 10 anos, ela morava nesse condomínio junto com a família dele. Eu vou conversar aqui agora também com Carla, que era tia de Marcos, pediu também para dar um depoimento nesse momento. Fique à vontade, Carla. O que eu tenho a falar sobre o meu sobrinho, uma das coisas, é que no dia 1º de janeiro a gente reúne aqui sempre com a família. E eu disse, Marcos, fala alguma coisa sobre o seu pai. Ele disse, ele não é de falar, que ele é tímido, ele era tímido. Ele disse, minha tia, eu fiquei surpreso quando ele abriu a boca. Ele disse, uma coisa que eu aprendi com meu pai foi a honestidade. Eu observava ele e ele era muito honesto nas suas coisas, nos seus negócios. E eu disse, eu vou levar isso para a minha vida. Era um homem íntegro, honesto, um sobrinho que qualquer coisa ligava para mim, minha tia, ore por mim. E aí orava, e ele chorava. Um homem maravilhoso, lindo, carinhoso, amado por todos, até clientes, vizinhos, a vizinha ali falou, que saudade, até pediu perdão a Deus, porque perguntou a Deus, por que Deus? Porque ele ia perguntar a ela, Irá, isso aqui está bem, o que é que você acha? Era querido por todos, Muito Carla, querido, não tinha inimigos. querido. Até funcionários, agora minha tia mandou para mim, que uma vizinha dela disse, Ângela, essa jovem funcionária dele, e ela disse, ele era um chefe maravilhoso. É difícil alguém chamar um chefe de maravilhoso, tem que ser muito bom. Marcos tinha uma empresa de celular há cerca de 3, 4 anos, como informou Silvana, irmã dele, e como a tia Carla está aqui falando, ele era querido então também por esses funcionários. Muito querido, muito amado. Eu tenho 27 cachorros de rua que eu adotei e ele quando ia lá, minha tia, deixa eu ver os cachorros. E ele pegava, ele sorria, ele brincava, muito, muito amado e muito amoroso. Uma coisa que eu observei no noticiário, não vou dizer qual, mas que eu disse, estou revoltada, porque as pessoas se apressam a falar, mas não pesquisam. Julgar, não pesquisa. E fala completamente perdido, sem saber o que está dizendo, julgando. Querendo colocar meu sobrinho já, denigrir a imagem dele. Mas eu tenho um testemunho de Deus. No final, na madrugada de sexta para sábado, Deus me levantou. E sempre Deus fala comigo. E ele disse, adore. Eu botei as mãos para o céu quando estava acontecendo, eu sei. E eu disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E eu Sentiu alguma coisa, Carla? Sim, eu estava assim, em êxtase, eu disse, seja feita a tua vontade. Como é que está seu coração nesse momento, Carla? Eu estou assim, confiante,
eu estou confiante na justiça de Deus, acima de tudo, porque Ele me falou. Ele me falou ontem, eu posso ler? É Fique à pouco. vontade. Ele me falou ontem. Carla queria ler um trecho bíblico, ela que tem muita fé em Deus nesse momento. Vou pedir para ela encerrar, então, com essas palavras. Sim. Segundo Samuel, capítulo 3. 12 horas e 44 minutos. É difícil, é complicado. Um cara cheio de saúde, um cara cheio de vida, com sonhos, não é? Há 10 anos num relacionamento. De repente a gente fica imaginando, poxa, já tem projeto, né? Para ser pai, aquelas coisas, né? Que casal planeja. Mas que Papai do Céu, mais uma vez eu digo isso e repito, possa confortar o coração. E sobre a justiça, a gente pede brevidade nas investigações, porque, olha, da mesma forma que existem essas imagens aqui das câmeras, né, do circuito aí do condomínio, da rua, a gente sabe que hoje a gente vive praticamente num reality show. Então, as placas dos carros podem ser identificadas, os trajetos de carros roubados podem ser identificados. Então, a polícia pode muito bem, rapidamente, sim, num trabalho de investigação, porque tem recurso para isso, tá entendendo? Sobretudo tecnológico, para conseguir chegar o mais rápido possível nesses bandidos que tiraram a vida, que agrediram, que espancaram o rapaz até a morte. E o resultado a gente sabe, né? A gente pede brevidade nas investigações e que Papai do Céu possa confortar o coração da família, independente da religião, orixás, anjos da guarda, que o Papai do Céu, que Nossa Senhora, mas enfim, é triste, é doloroso e a gente continua chamando a atenção para essa modalidade de crime que está acontecendo com uma frequência muito grande aqui em Salvador. Sequestros aí, onde os bandidos, os sequestradores, pedem, né? Obrigam para que a pessoa faça transferências aí de valores altos através da chave Pix e aí muitas vezes a situação complica, como aconteceu aqui com esse jovem.